Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem recebido aqui esses dias, irmãos? Vocês têm recebido mesmo? Vocês têm aprendido aí? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, nós precisamos aprender. Amém? Primeiro temos que aprender. Quando nós não aprendemos, nós não nos libertamos. Oséias, no livro de Oséias, diz que o meu povo perece por falta de... O que falta na igreja... O que falta na igreja, irmãos, não é a unção. O que falta na igreja é o conhecimento. Quanto mais conhecimento, entendimento você tiver de Deus, mais presença de Deus vai ter. E quanto mais presença, mais unção. Quanto mais presença, mais poder. O que a igreja precisa, irmãos, é conhecimento. E o conhecimento é isso que eu estou pregando para vocês esses dias. Eu não estou aqui dizendo para vocês que eu sou o dono da verdade ou só aqui tem a verdade. Não. Em outros locais você vai aprender coisas de Deus também. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Tem muitos profetas nesse Brasil. Tem muitos apóstolos. Tem muitos evangelistas. Muitos pastores cheios de Deus que ensinam uma boa palavra. O entendimento que vocês precisam ter. A palavra, irmãos, ela é tão importante para ela estar dentro de vocês. Porque a palavra, ela traz o fogo do Espírito. Vou perguntar aqui a vocês aqui, quem estava aqui ontem? Ontem, da metade da ministração até o final, eu comecei a trazer versículos e versículos e versículos. E quanto mais versículos a gente lia, mais o fogo aumentava. Vocês viram? Vocês pegaram isso aí? Quanto mais a gente lia, mais o fogo aumentava. É o conhecimento e o entendimento da palavra. É a palavra. Por isso que o diabo ele luta para que você não receba essa palavra. Jesus, ele conta uma parábola, se eu não estou enganado, é Mateus 13, que vai falar da parábola do semeador. E na parábola do semeador fala que aquele homem, ele saiu a semear suas sementes. E as primeiras sementes caíram à beira do caminho. Outras caíram num lugar cheio de pedras, outra no meio dos espinhos e outra caiu numa boa terra. Depois que ele contou essa parábola, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, nos explica o que é que o Senhor falou, o que é que o Senhor quis dizer. E ele fala assim, ó, a semente que caiu na beira do caminho é a palavra que alguém recebe. Mas as aves que vêm e comem aquelas sementes representam o diabo que vem e rouba a palavra do coração da pessoa que recebeu. Então, o mundo espiritual acontece dessa forma. Vocês estão aqui aprendendo. Por isso que quando vocês estão aí sentados, vai vir tanta coisa para roubar a atenção de vocês aqui da mensagem. Vai vir muita coisa para roubar a atenção de vocês. Às vezes você está em casa e você diz assim, eu vou escutar uma ministração. Aí você bota lá no YouTube uma palavra. Você está ouvindo o pregador pregando, mas é tanta coisa que começa a roubar a sua mente que depois você não lembra o que ele pregou. Se eu perguntar a você, se eu perguntasse aqui a 100% dos irmãos que estavam aqui, desde sábado, qual foi a mensagem que eu preguei sábado? É fácil, porque eu estou pregando quase a mesma desde lá, né? É o mesmo tema, cativeiro espiritual, prisões espirituais, libertação. Vocês vão saber isso aí. Mas eu vou perguntar para a igreja agora. Quem lembra a mensagem que eu preguei aqui quarta-feira? Levanta a mão. Pastor Carlos, cala a boca. Levanta a mão quem lembra a mensagem que eu preguei aqui quarta-feira. Vocês não lembram, não? O diabo ele vai fazer de tudo para tirar a palavra do coração de vocês. O que vocês estão recebendo aqui, a unção que vocês estão recebendo aqui. Porque se ele roubar a palavra, ele tira a autoridade, a unção. Deus está procurando a palavra de quarta-feira, tá? Se o diabo ele rouba a palavra, ele rouba a unção. Sabia disso aí? A palavra que você recebe, irmão Jefferson, Deus te dá uma palavra. Agora eu estou falando da palavra revelada. Deus te traz uma palavra revelada à tua vida. A palavra que Deus te dá, vem uma unção por essa palavra.
Profeta João, quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida assim, ó, tu serás um profeta na cidade de João Pessoa. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida, ela vem com tanta autoridade que ela libera também uma unção para isso. Só que o diabo, ele vai querer roubar essa palavra. E como é que ele vem querer roubar essa palavra? O espírito de dúvida vem. O espírito de dúvida assim, não, essa palavra não é para você não, profeta. Eu não fui chamado para ser profeta, não, essa palavra é para outro. O espírito de dúvida começa a roubar, bota dúvida dentro de você. Isso é o diabo roubando a palavra. Consegue compreender isso aqui? O diabo, ele vai colocar em dúvida aquilo que você recebeu. O diabo fez isso com Jesus, ele quis colocar Jesus em dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Eu estou trazendo essa aplicação agora dessa palavra pela tradução que nós temos hoje. Existe algumas linhas teológicas a respeito dessa passagem aqui, mas enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas eu vou trazer essa aplicação em cima da tradução que nós temos hoje disponível para nós. Que o diabo fala assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Ele quis colocar a identidade de Jesus em dúvida. Aquilo que você está recebendo aqui esses dias, você precisa guerrear. Você acha que o inferno, ele está alegre com você, porque você está numa conferência de libertação? Ele não, o diabo, irmão, ele está... Ontem, na visão que eu falei que Zacarias teve, ele viu Josué, o sumo sacerdote, de um lado tinha um anjo, e do outro lado tinha o diabo. Satanás estava do outro lado, acusando ele. O acusador estava lá, acusando, ó, ele está com a roupa suja, ele está assim, ele está assado. O acusador da nossa alma. O acusador da nossa alma, ele 24 horas, irmã Sueli, ele te acusa perante Deus. Perante os anjos do Senhor. O diabo, ele te acusa. O diabo, irmãos, ele coloca dúvida em vocês quando vocês vão orar. Vocês precisam agora, isso faz parte da libertação, mas isso são quebras de atmosferas de opressão do diabo. Quando o diabo, ele não pode tomar a minha alma. O diabo, ele não pode me possuir. Porque eu sou templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, o diabo, ele não pode. E o que é que ele vai jogar contra mim? Ele vai jogar as suas setas. As setas de um maligno, irmãos, é opressão. As setas de um maligno, irmãos, é dúvida. É pensamentos ruins que vêm para você. Quando você está orando, você vai orar. Aí o espírito de acusação vem contra você. Coisas que você fez há anos atrás, o espírito acusador começa a acusar você. Se você não tem firmeza no espírito e não sabe onde você está em Deus, você desanima na hora. Você está ali se aquebrantando já, entrando na oração, aí o acusador vem na sua mente e diz assim, esse choro é falso. Esse choro é falso, esse aquebrantamento é falso. Quantas vezes o diabo já fez isso comigo? Quantas vezes o Senhor já me leva, eu entro em oração, começo a entrar em atmosfera de oração mais profunda, a presença de Deus começa a vir, eu começo a me aquebrantar, eu começo a trazer um aquebrantamento em oração, em gemidos, e o diabo vem acusar na mente e diz assim, ó, isso aí que você está fazendo é falso. Antes, quando eu não tenho entendimento, sabe o que eu fazia? Rapaz, é mesmo, eu acho que eu estou sendo falso. Sabe o que é isso? O espírito de acusação e dúvida, roubando a palavra de Deus dentro de vocês. Mas glória a Deus, que nós estamos nos dias de libertação, porque você está aprendendo aqui, não apenas ser liberto, mas é guerrear contra as setas do maligno, quando vier contra a sua mente, irmão. Amém, amém. Aleluia. Quem perdeu foi o diabo, o inferno. Aleluia. O Senhor, Ele está procurando, a palavra de quatro. O Senhor está procurando os libertadores. O Senhor está procurando aqueles que decidiram. E hoje eu estava na oração e o Senhor começou a falar comigo esses pontos aqui. Ele começou a falar para mim aquele. Ele falou assim, ó filho, o que a igreja precisa tomar agora é uma decisão, assim como eles tomaram no dia da salvação. Lembra no dia que vocês aceitaram Jesus? Com exceção aqueles que nasceram em berço evangélico.
mas decidiu ser crente. Se o seu filho nasceu em berço evangélico, quando ele estiver grande com entendimento, ensina ele que ele precisa reconhecer o Senhor Jesus Cristo, tá? Ele precisa reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador da vida dele. Quando você aceitou Jesus, ali foi uma decisão sua. Ou quando você decidiu ser crente, como disse o pastor Carlos. Você tomou uma decisão. E quando, irmãos, e agora esses dias nós estamos vivendo, também é uma decisão. Porque eu tomei a decisão de ser salvo, mas agora eu vou tomar uma decisão de ser santo. Eu preciso tomar essa decisão. Irmãos, hoje eu falei que hoje eu vou orar por vocês e eu vou orar por vocês. Eu vou orar por cada um que precisa de libertação aqui. Mas se você achou que a libertação vai ser o pastor Josimar expulsar o seu demônio, não estou aqui para expulsar o... Não. Se tiver, a gente expulsa, claro. Se Deus mandar, a gente expulsa. Mas o que o Senhor vai colocar dentro de você hoje, irmão? Ele vai colocar dentro de você o espírito de santidade. Porque expulsar o demônio só é o início. Mas o Senhor vai trazer o espírito de santidade sobre vocês. Porque é o espírito de santidade que vai fechar a porta para o demônio não voltar. Entendeu isso aqui? É o espírito de santidade que precisa vir sobre você para o demônio não voltar. Eu vou orar e interceder por cada um de vocês, expulsar todas as maldições hereditárias, maldições autoimpostas, maldições lançadas. Todos os cativeiros, eu vou orar, pedir a Deus que quebre, nós vamos quebrar aqui diante do Senhor. Os anjos estão conosco. Há uma grande movimentação de anjos aqui desde sábado. Eles só precisam, irmãos, de uma conexão. Eles só precisam, irmão, que você se conecte com Ele. Nós estávamos numa oração inicial aqui, no tabernáculo, e o pastor Carlos começou a orar e começou a chamar os anjos. Irmão, eu senti fogo passando do meu lado, eu falei, pronto, os anjos chegou. Porque os anjos desse ministério, os anjos que andam comigo, algumas vezes Deus permite que eu veja eles. Deus permite algumas vezes. Mas outras vezes eu não vejo, eu sinto que eles estão ali. Eu sinto ele no ambiente. Quando eu tenho oração, eu sinto a presença deles. Pastor, e como discernir a presença do Espírito Santo e a presença dos anjos? Você precisa aprender a andar com os dois para você diferenciar. Se você tem experiência com o Espírito Santo, você sabe a presença dele como é. E quando você começar a ter experiência com o anjo, você vai saber também discernir como é que ele chegou. É da mesma forma, quando eu estou aqui de joelho, as pessoas começam a entrar ali pela porta, a porta começa a abrir e fechar, as pessoas vão entrando aqui, a maioria, eu sei quem foi que chegou, mesmo sem eu ver, estou aqui de joelho olhando. Alguns eu conheço pelo perfume. Alguns eu sei pelo perfume, fulano chegou. Aí quando muda o perfume fica difícil. Mas é sério, tem algumas pessoas quando chegam, eu sei. A forma de andar, tudo isso aí. Eu tenho muita sensibilidade sensorial. Então meus ouvidos é muito agudo. É muito aguçado. Muito aguçado. Isso é bom e é ruim. Isso não é uma enfermidade não, tá? Está repreendido em nome de Jesus. É algo que você tem mais sensível nisso aí. Amém? É uma habilidade, vamos dizer assim. Só não é bom uma pessoa ficar mastigando perto de você. Fica mastigando. Né, Marizé? Pela cara, mas eu também tem, viu? Os anjos, quando ele chega, você vai saber. Mas vamos lá, a gente não está aqui numa aula de angelologia hoje, não. Ainda que seja bom falar sobre isso. O que é uma aula de angelologia? Eu já fiz algumas aulas online, né? Precisa fazer uma, A gente vai fazer uma aqui presencial. Então, irmãos, quando o pastor Carlos começou a chamar os anjos, eu senti que os anjos chegaram. Senti fogo passando aqui, eu falei, pronto, os anjos já estão aqui conosco. Então está tendo uma movimentação aqui desde sábado de anjos do Senhor aqui nesse lugar. Há uma grande movimentação por aquilo que está para acontecer aqui. Essa é a primeira vez que o Senhor me deu uma palavra e eu tomei essa atitude de fazer 5 dias de culto dedicado à libertação. Claro que nós vamos pegar 3 dias agora de libertação. Amanhã e quarta são dias de ativação espiritual. Vamos estar ativando vocês.
nos dons, no profético, nas curas. Se prepara aí que vocês vão sair daqui. Traga suas sacolas, tá? Traga suas sacolas para vocês levar aquilo que vocês irão receber. E aquilo que vocês não querem, você passa por sermão do seu lado. Amém ou não amém? Então, o que Deus ele quer fazer nessa noite é isso. É fechar as portas para os demônios, trazendo um espírito de santidade sobre nós. Ele vai trazer. Nós vamos guerrear contra esse mal que abala você. Hoje eu estava orando mais cedo. Estava orando sobre algo, irmãos, que eu tenho orado todos os dias a respeito disso. E depois eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa veio conversar comigo sobre esse assunto. Eu falei, eu estava orando sobre isso hoje. Que é uma área onde a igreja precisa se libertar muito. Porque a gente tem que entender, irmãos, o que são guerras espirituais. As guerras espirituais, ela vai mexer com a sua alma. Entende isso aqui? E quando mexe com a sua alma, vai mexer com o seu corpo. Vai mexer com o seu emocional. Se eu perguntar aqui, quem já teve ou quem tem algum tipo de problema com ansiedade, 90% dos irmãos vai levantar a mão. Eu chuto esse número aqui sem medo de errar. Porque se eu perguntar, quem já teve ou teve algum tipo de problema com ansiedade, você já a maioria. Com certeza é a maioria. Pastor, e ansiedade é o quê? Ansiedade é um demônio? Não, a ansiedade ela não é um demônio, mas ela é produzida pelo efeito das trevas de um demônio. O ataque espiritual ele vem na sua alma. Quando ele consegue alcançar a tua alma, ele vai mexer com o teu emocional. A tua mente, esse campo da tua mente, ele está conectado ao seu sistema nervoso do seu corpo. O seu sistema nervoso é algo também muito sensível. Assim como eu tenho um ouvido muito sensível. E não é por causa do tamanho não, tá? Vocês parem com isso. O nosso sistema nervoso também é. O sistema nervoso, irmãos, quando ele é atacado, ele ataca várias áreas. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui já teve ou tem gastrite? Glória a Deus, vocês não têm mais. Tem um tipo de gastrite, irmão Alan, que é a gastrite nervosa. Quem já ouviu falar da gastrite nervosa? A gastrite nervosa, vamos dizer a minha, não, a sua não. Aqui era a sua. Aquela que era a sua? Então, aquilo que você tinha, você sabe que quando você ficava nervosa, ela atacava. Ela começa a queimar. É algo terrível. A minha mãe, ela tinha isso também. E a gastrite nervosa, ela vinha só quando você ficava nervoso. Com uma notícia ruim, uma preocupação. Sim ou não é? Então, até o estômago, ele está conectado ao sistema nervoso. A sua mente está conectada também. Você consegue compreender isso aqui? Entendendo isso aqui, agora olhe para mim, não perde a sua atenção. Como é que o diabo, pastor, ele teve acesso à minha alma? Vamos chegar lá. Vou explicar isso aqui para você. Todos aqueles que têm um cativeiro espiritual, e o que é um cativeiro espiritual, vou falar novo, é uma área da sua vida que precisa ser tratada. Seja na área sexual, seja na área financeira, seja na área emocional, seja traumas, seja mágoas, seja vícios, algum tipo de cativeiro. E uma pessoa que ela tem algum tipo de cativeiro que precisa ser liberto, o que é que acontece? A pessoa ali vai... quando você tem um certo tipo de cativeiro que precisa ser liberto, os demônios eles vão ter acesso à sua alma. Consegue compreender isso aqui? Por quê? Porque existe uma porta aberta. Amém? Existe uma porta aberta. Então, se há um cativeiro espiritual, é porque é uma porta aberta. E essa porta ela está aberta, pastor, como? Se eu não abrir? Existem portas que são abertas conscientemente e outras inconscientemente, tá?
Tem portas que são abertas que você não sabe que abriu. Ou portas que você abriu lá no passado, mas você não lembra mais. São portais. E você tem que entender isso, e você tem que ter fé. Você tem que aumentar a sua fé para você compreender isso que eu estou pregando aqui para você. Que eu estou ensinando isso aqui para você. Então, se há uma legalidade, se há uma porta aberta, se há algum tipo de cativeiro, os demônios vai ter um certo tipo de limite de controle sobre a sua alma. E se ele consegue acessar a tua alma, irmão, aí ele consegue acessar o seu sistema nervoso. Aí vem ansiedade, gastrite, outros tipos de enfermidade, principalmente quem não consegue perdoar, falta de perdão. Falta de perdão é um câncer. Ele adoece todo o seu corpo, ele apodrece os seus ossos, ele adoece, ele traz todo tipo de enfermidade. Falta de perdão. Falta de perdão. Então, o que eu estou explicando aqui para vocês é isso. Que se essas portas estão abertas, hoje à noite a gente fechar ela. Pastor, nós vamos expulsar esses demônios geracionais da minha vida? Vamos expulsar eles. Mas o que vocês precisam é uma oração específica. Espírito da santidade, venha. Você vai dizer isso aqui dessa noite. Diga comigo, Espírito da santidade, venha sobre mim. É o que você precisa. O Espírito da santidade. Aonde houver santidade do Senhor, as portas para demônios se fecharão na sua vida. Pastor, eu estou sendo atacada demais com ansiedade, com depressão, com pensamento suicida, com pensamentos negativos. Eu estou sendo muito atacado, muito atacada. O que você precisa é trazer um nível maior de santidade sobre a sua vida. As pessoas acham que a santidade é você passar o dia inteiro de jejum. Eu vou fazer uma semana de jejum só bebendo água. Talvez você faça esse jejum de uma semana sem beber água e você não vai trazer a santidade. Porque o jejum, ele só não te traz santidade. O jejum sozinho não te traz santidade. Entendeu isso aqui? O jejum, sim ou não? Vocês estão compreendendo a mensagem aí? Eu estou pregando bem devagar aqui para vocês entenderem. Estou devagar, não estou? Estou devagar. Estou, né? Então vamos lá. Você pode, o jejum sozinho não traz santidade. A santidade, irmãos, ela é desenvolvida de um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Sim, o jejum é fundamental quando conectado com oração e obediência. Obediência. Uma vida de santidade com Deus, ele requer, irmãos, um nível maior de cobrança sobre a sua vida. Sabe por quê? Sabe por que muitas pessoas não vivem uma vida de santidade? Porque o nível de cobrança é alto. E sabe por que vocês não veem em 98%? Não vou dizer que nós somos os únicos. Nós não somos os únicos em João Pessoa. Mas 97% das igrejas de João Pessoa, os líderes não pregam sobre santidade. Você sabe por que eles não conseguem pregar? Porque para eles pregar sobre isso, eles precisam viver isso. E sabe por que eles não vivem isso? Porque o nível de cobrança é alto. Me entenda, não estou dizendo que nós somos a igreja, não, tem outras. Eu estou dizendo 97% de João Pessoa, ou aqui das 5 vizinhanças. Acredito que tenha, eu acredito. Aleluia. As irmãs aqui lá de Cabedelo, eu sei que lá em Cabedelo tem o pastor Bruno que tem a nossa visão. Ele prega sobre isso também. Glória a Deus por isso. A santidade do Senhor, ele vai ser, irmãos, a chave que você vai fechar essa porta para esse cativeiro. Você vai vir esses 3 dias aqui, você veio esses 3 dias aqui, você vai ser liberto, você vai fechar essa porta, mas você vai sair daqui levando na sua sacola uma chave, e essa chave é a chave da santidade. E todas as vezes que o demônio quiser vir, irmão, te atormentar, você vai dizer, está repreendido o diabo. A vida de santidade. Agora, se não houver santidade, irmãos, os 7 filhos de um sacerdote, os 7 filhos de Cefas, tinha um homem endemoniado,
E os 7 filhos daquele sacerdote foi expulsar aquele demônio. E falou assim: ô demônio, eu te desconjuro, eu te expulso, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aquele demônio olhou assim para Paulo, para aqueles jovens, e falou assim: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês eu não sei quem é. Aleluia. Oh, meu Deus do céu, desceu uma revelação aqui profunda aqui agora. Eu não sei se eu conto para vocês agora ou deixo para amanhã. Aleluia. Aquele demônio falou para eles assim, ó: eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque só é conhecido no mundo espiritual aqueles que andam com as vestes brancas de santidade. Aqueles que andam com as vestes brancas de santidade, aleluia, os anjos reconhecem ele, até os demônios reconhecem ele, aleluia. Quem anda com o manto da santidade, meu irmão, aonde você vai passando. Os demônios falam: eu conheço o Paulo, eu conheço o, mas você não sei quem é você não. Eu não sei quem é você não. Mas quando vocês vestem o manto da santidade, ainda, vocês fecham a porta para os demônios e vocês ainda se tornam conhecidos pelos anjos. Os anjos do Senhor passam a te conhecer. Quando você vem a essa casa aqui e você se conecta debaixo dessa visão, os anjos que estão aqui, eles te reconhecem no mundo espiritual e começam a cooperar contigo. Eles começam a operar com você. Os anjos do ministério do apóstolo Robson, hoje eles cooperam com o meu ministério. Os anjos do apostólico e do profético, eles cooperam comigo aqui no ministério agora. Isso é mantos que nós recebemos. Nós passamos a ser conhecidos no mundo espiritual. Isso pode parecer uma doideira. Isso pode parecer algo fora da casinha. Irmão, mas todos aqueles que vão achar que isso é fora da casinha são pessoas que nunca tiveram essas experiências com Deus. Eu quero que me prove na Bíblia, me mostre na Bíblia. Irmão, quando a pessoa não tem experiência, não tem santidade, não tem fervor, tudo ela quer, não, eu quero que você me mostre aonde é que cai no poder aqui na Bíblia. Eu lhe mostro, demoniado, está aqui. A glória veio sobre o templo e o sacerdote não conseguia ficar de pé por tamanho da glória. Daniel, quando estava diante do anjo do Senhor, aquela presença que tomou ali, o temor que veio sobre ele, ele disse assim: eu não consegui ficar de pé sobre os meus tornozelos. A glória de Deus quando vem, irmãos, o poder de Deus quando vem, o seu corpo físico não aguenta. Ô Espírito Santo da verdade. Ô Espírito Santo. Então vocês entenderam aqui por onde que o diabo acessa as pessoas para trazer ansiedade, para trazer enfermidade, gastrite, todos esses maus, através do sistema nervoso. E ele só consegue acessar o seu sistema nervoso se tiver um cativeiro, se tiver uma legalidade, se tiver uma porta aberta e ele entrar. Se ele entrar, irmãos, ó, era. Só que, glória a Deus, vocês tinham aprendido que quem vive dentro de um cativeiro pode sair dele, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas tem que fazer o quê? Querer. Tem que querer. Se a pessoa não querer, irmão, você não sai. Você vai ter que querer. E rapidamente aqui, eu vou passar aqui para vocês. Hoje a gente vai ter mais tempos aqui para orar. Eu comecei a falar ontem com vocês sobre a maldição autoimposta, que é quando a própria pessoa, por escolhas, atitudes, palavras ou alianças, abre legalidade espiritual para opressão, enganação ou destruição. Bota para mim aqui Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não, calma, segura. Lembrei de outro versículo aqui agora. Não, bota, depois a gente vai para o outro. Gálatas 6, 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Obrigado, Espírito Santo, tu és bom. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Espírito Santo, na verdade, como eu amo a tua presença, Senhor.
Ah, Senhor. Oh, Espírito Santo. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso é em todos os sentidos, irmãos. Essa palavra aqui, o que o homem semear, ele também colherá, é em tudo. Tudo que você plantar, você vai colher. Eu falei ontem aqui, que se você usar de enganação com uma pessoa, outra pessoa vai vir e vai enganar você. Eu lembro, eu não era crente na época, e eu tinha uma moto. E eu queria desfazer aquela moto, porque era uma moto muito problemática. E o que foi que eu fiz? Irmãos, eu não tenho temor do Senhor, tá? Quando essas pessoas que compram e vendem moto rápido, eles pegam a moto e eles maquiam a moto. O que é maquiar a moto? Faz umas gambiarra para deixar mais ok, bonitinha e tal, tal. E a pessoa chega para comprar, aí não, tá boa toda, pode levar. Já aconteceu isso com você? De você comprar um negócio de alguém dizer assim que tá bom e depois que você comprar não tá? Isso aconteceu comigo já várias vezes. De eu ir comprar algo e a pessoa dizer que estava bom, cheguei em casa e não estava. E eu peguei aquela moto e tal e vendi para um cara. Não, a moto tá boa, tá, mas a moto não estava boa. E tudo bem, o cara foi embora, pagou. Aí na mesma semana eu peguei aquele dinheiro para comprar outra moto. Aí eu fui comprar outra moto. Aí cheguei lá, o cara disse, ó, a moto tá boa. Tudo bom aqui. Eu falei, eita, ganhei vantagem. Comprei a outra moto. Meu irmão, estava pior do que a primeira. Porque essa palavra aqui não é só para quem é crente, não. Essa palavra aqui é um princípio de Deus. Princípio de Deus, irmãos, é para todo, é para toda criatura. Os princípios de Deus não é só para quem é filho, não. O princípio de Deus é para todos. Assim como a salvação é para todos, o princípio de Deus é para todos. Os atributos de Deus, o princípio de Deus. Ó, uma pessoa, um exemplo, nós somos filhos de Deus aqui, nós somos casados na presença de Deus. Alguém que é casado na presença de Deus tem um princípio que é o quê? Você não pode trair o seu cônjuge. Você não pode trair o seu parceiro ou sua parceira, você não pode. Mas um casal que nunca vem na igreja, que não conhece Cristo, mas é casado lá fora, eles podem não crer em Deus, eles não creem na palavra, mas eles cumprem o princípio. Alguns cumprem esse princípio, muitos não. Mas alguns, eu conheço pessoas que são ateus, mas são casados, mas eles respeitam esse princípio, ó, não pode adulterar, não pode trair. Mas esse princípio ele veio da onde? Esse princípio é eterno, esse princípio veio de Deus. Isso, irmãos, são leis morais. As leis morais de Deus. As leis morais já nascem dentro do homem. Já nascem dentro do homem. Se você for numa tribo, se não é cristã, você vai numa tribo indígena que nunca ninguém pregou o evangelho. Eles nunca viram televisão. Eles nunca viram jornal. Você chega naquela tribo lá, eles sabem que não pode roubar o que é do outro. Eles sabem que é errado. Eles sabem que não pode matar. Eles sabem que não pode tomar a esposa do próximo. Eles sabem. Apesar que lá eles têm mais de uma esposa, mas se a esposa é do outro, eles não podem. Quem ensinou isso a eles? Quem? Isso já nasce na natureza humana. A lei moral, os princípios de Deus são colocados. Agora, aqueles que não têm o Senhor, que não conhecem o Senhor como Salvador da sua vida, esses não têm temor. E por eles não ter temor, facilmente eles quebram esse princípio. Consegue compreender? Eles quebram sem nenhum problema, sem nenhum temor, e eles quebram felizes. Mas Deus é tão misericordioso ainda, que existe sobre eles, sabe o quê? A lei da ignorância. A bênção da ignorância. Existe sobre eles. Essa é a misericórdia de Deus. A lei da ignorância, irmãos, é quando você foi salvo. Quando Deus te resgatou, aquilo que você fez, no dia que você foi salvo,
para trás, fica no mar do esquecimento quando você se arrepende e se torna uma nova criatura. Você pode ter feito a pior coisa do mundo, mas quando você aceitou o Senhor, tudo se fez novo. E uma nova criatura és. A nova criatura, e tudo se fez novo. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Se arrependeu? De coração? É uma nova criatura? Aquilo ali ficou no passado. E o que é isso? A bênção da ignorância. A bênção da ignorância funciona mais ou menos assim. Para você entender. Quando o povo de Israel estava no deserto, e Moisés subiu o monte para passar 40 dias. E lá o Senhor deu as leis para Moisés. Ele deu as leis para Moisés. As tábuas lá, com os 10 mandamentos. Moisés desce do monte com seu servo Josué. E quando eles vão chegando perto do arraial, estava acontecendo uma coisa lá. Porque o que é que aconteceu lá? O que aconteceu lá no arraial dos israelitas, dos hebreus, foi que o povo ficou agitado porque Moisés estava demorando a descer. E eles pressionaram agora Arão e disseram assim: Arão, aquele que subiu não vai descer. Então nos faça um Deus para que possa nos guiar. Eles pediram, irmãos, o quê? Eles pediram um Deus. Aí o que foi que Arão fez? Irmãos, o cabeção de Arão, ele, ó, traga os ouro, traga o que vocês têm, os pendentes. Ele vai, coloca no fogo e faz um bezerro de ouro. O povo queria um Deus. Por que Arão não disse assim, ó, o nosso Deus é o Senhor, é o eu sou, é o Criador? Por que Arão não apresentou esse Deus? Ele fez um bezerro de ouro para eles. E aquele povo começou a se perder ali, com festas, com orgias e coisas terríveis. Quando Moisés vai descendo com Josué, com a tábua da lei, e aí Josué fala assim, ó, tá tendo festa lá no arraial. Aí Moisés fala assim, irmão Gabriel, não é festa não. Tem alguma coisa errada. Quando ele chega lá, o povo estava pecando contra o Senhor, adorando o bezerro de ouro, com orgias e coisas terríveis. Quando Arão, ele vê aquilo, qual foi a primeira coisa que ele falou? Você sabe? Falou nada. Ele pegou as tábuas da lei, ó. Moisés, eu falei quem? Arão, sai daí, Arão. Arão, você fez um bezerro de ouro. Moisés pegou as tábuas, ó. Não falou nada. Moisés pegou as tábuas, ó. Quebrou. Sabe por que ele quebrou? Porque naquelas tábuas da lei estava escrito assim, ó. Não adorarás a outro Deus. Essa lei o Senhor estava dando para eles agora. Escrita, a lei agora. Aquele povo ainda não tinha lei. A lei chegou agora. Mas eles estavam adorando outro Deus, mas a lei não tinha chegado ainda. Se eles tivessem pegado, se aquela lei tivesse chegado antes, o nível de julgamento para aquele povo tinha sido ainda muito maior. Porque aquele povo, irmão, eles pagaram o preço. Eles pagaram o preço ali. Morreu muita gente ali. E acabou que mais na frente, você sabe da história, que nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Lá estava lá, ó. Não adorarás a outro Deus. Claro, tem os 10 mandamentos aqui. Aí ele quebrou. Antes de chegar. Por quê? Porque a bênção da ignorância é tipo uma proteção. Antes que você não sabia. Só que agora, Jesus ele diz assim, ó. E seria bom que você não soubesse. Mas agora você já sabe da verdade. E agora você não pode mais pecar. O que Jesus falou é, antes você não sabia disso. Agora você sabe. Eu entrei numa empresa para trabalhar anos atrás, já convertido. E eu comecei a evangelizar um jovem. E esse jovem era um jovem, irmãos. Assim, uns 18, 19 anos, 20 anos mais ou menos. E esse jovem era metido a namorador. Toda semana era uma namorada diferente, ficava com uma, ficava com outra, relacionamentos e tal, relação sexual e tudo depravação. E ele começou a trabalhar comigo. E eu ficava lá escutando as ministrações, na área que eu ficava trabalhando, e ele ficava ouvindo ali e tal, e começou a fazer perguntas e tal. E eu vi que ele deu uma abertura e comecei a evangelizar ele. E ele começou a falar das namoradas e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a falar para ele da palavra.
comecei a trazer a palavra para ele, comecei a incentivar ele. Aí comecei a mostrar para ele, eu falei, ó o que a palavra diz a respeito disso aqui, ó. Comecei a falar para ele sobre relação sexual fora de casamento. Comecei a ensinar muita coisa para ele, comecei a mostrar na palavra, ele ficou, rapaz, meu Deus, rapaz, o negócio é sério. Eu falei, é sério. Aí ele falou, e agora, Josimar? Eu falei, agora você não pode fazer mais não. Que agora você já sabe. Se você fizer agora, meu irmão, você está pecando. Não, e esse jovem ficou tão fervoroso que ele morava em Jacumã. Que ele começou a procurar, achou uma igreja evangélica lá e começou a ir para os cultos e se converteu, aceitou Jesus, tudo. Criou temor mesmo. Mas eu trouxe a palavra para ele, eu falei para ele, ó, essa é a verdade, agora não há mais desculpa para o seu pecado. Agora você já sabe que não pode mais matar, roubar, se prostituir, não pode mentir, não pode nada disso aí. Aquilo que quebra os princípios seus, você não pode mais fazer. Porque quando você faz isso, você traz sobre a sua vida a maldição autoimposta. Isso aí. Bota para mim Provérbios 26, versículo 2. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Como o pardal que voa sem rumo, e a adorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. Só a parte B do versículo. Assim, a maldição sem motivo não chega ao seu destino. O que o escritor aqui está falando, o que esse versículo está dizendo aqui é assim, ó, que se há algum tipo de maldição, é porque há algum tipo de motivo. Entende? Não existe maldição sem motivo. Se existe algum tipo de maldição, se existe algum tipo de cativeiro, existe algum tipo de motivo, que eu falei para você no sábado, em identificar qual é esse cativeiro. Identificar qual é a área da sua vida que precisa de libertação. Lembrei outro detalhe aqui agora. Eu falei para vocês que os demônios têm acesso à sua mente através do sistema nervoso, através da sua alma, através de legalidades que você dá. Assim não é? Só que hoje, eu conversando hoje, eu até falei para o pastor Carlos, eu falei, isso é o mal do século hoje. Sabe o quê? A ansiedade é um mal do século. Por quê? Porque, e recentemente, de 20 anos para cá, aumentou muito, aumentou 80%. Terrivelmente. Aumentou muito. Por quê? Porque o demônio agora encontrou uma forma de prender você, mesmo se você não tem uma maldição. Pessoas que não têm uma maldição autoimposta ou uma maldição geracional, o diabo encontrou uma ferramenta, algo que ele pode acessar a sua mente. As redes sociais. As redes sociais, ontem eu falei para vocês, lembra? Olho, boca e ouvido são portas que, se você der legalidade, são portais para demônios. Lembra? Que demônios, eles entram na sua vida através daquilo que você fala, daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Fecha isso aqui. De 20 anos para cá, essa tecnologia que ajuda muito isso aqui. Ajuda as empresas, ajuda todo mundo. Mas essa ferramenta, para quem não sabe usar, irmãos, ela é um acesso direto. Ela é um acesso direto para que demônios acessem a sua mente. Através das redes sociais. Através da tecnologia, através da distração. Através daquilo que você vê. Por quê? O que é que isso aqui faz? Isso aqui, irmãos, ó. Primeira coisa que isso aqui faz, distrai você. Vamos lá, vamos pontuar o que o celular faz aqui. Eu digo que eu sou o Davi Miranda do ano. Na época do Davi Miranda, ele pregava contra a televisão.
Davi Miranda, ele pregava sobre a televisão. Eu prego hoje sobre o celular. Só que a diferença é que Davi Miranda, ele pregava sobre a televisão, mas ele não tinha em casa. E eu tenho. Eu prego com o celular, mas eu... tira a visão. Então, a televisão, ou tira a visão, hoje é o telefone. Hoje é o telefone. O telefone hoje é seu telefone. Hoje, na verdade, colocaram tudo aqui dentro. Se você quer uma calculadora, está aqui dentro. Se você quer o relógio, pode a hora, está aqui dentro. Se você quer pesquisar, computador, está tudo aqui dentro. Hoje em dia, o povo tem o celular para tudo, menos para ligar. A maioria das pessoas usa para tudo, menos para ligar. Menos para ligar. Tem alguém aqui que não gosta de atender telefonema? Só mensagem? Porque hoje em dia, assim, as pessoas não gostam de atender telefonema, não. Principalmente a geração 2000. Geração 2000 para cá, para atender telefone é difícil. Não estou dizendo todo não estou generalizando não. Mas é assim ou não é, irmão? Vocês conhecem alguém assim? Então, primeira coisa que o celular faz, ele faz o quê? Distrai. Primeira coisa que ele faz, ele vai distrair você. Segunda coisa que ela vai fazer com você, você vai ver coisas que você não queria ver. E você vai ouvir coisas que você não queria ouvir. Sim ou não é? A estratégia do diabo hoje em dia é o seguinte, ele coloca um vídeo que vai prender a sua atenção. Mas a música que tem naquele vídeo é terror. Você assiste o vídeo, meu Deus do céu, eu gosto de assistir os vídeos de culinária porque eu gosto de cozinhar. Você tem que provar, tá? E eu sigo muita coisa de culinária, de receita, né? Aí eu estou seguindo lá as coisas de receita. Aí os endemoniados botam uma receita que eu quero com música de funk. Uma música terrível. Eu disse, meu Deus do céu. Aí você passa 30 segundos assistindo um vídeo para depois lembrar que você pode tirar o som. Depois de 30 segundos você diz assim, eita, agora eu posso tirar o som. Assim ou não é? Aí, mas o detalhe aqui é o seguinte, a primeira coisa que o celular faz, ele vai distrair você. Eu estou falando que acessa o demônio através do celular. Ele vai distrair você. Segunda coisa, a liberação rápida de hormônio do prazer, a dopamina. Essa liberação rápida, irmãos, de hormônio da dopamina é algo, irmãos, terrível para o seu corpo. É terrível. Para você ter uma ideia, a quantidade de hormônios que é liberado, irmãos, quando você assiste esses vídeos curtos, esses hormônios do prazer, que te dá prazer em você assistir esses vídeos curtos, ele acaba com a sua mente. Você se torna dependente disso. E eu vou te provar, principalmente com os jovens aqui. Pega os jovens hoje, coloca para eles assistir um filme de 1 hora, para ver se eles conseguem. Eles não conseguem, a maioria. Pega teu telefone. Vou falar para os adultos agora. Pega teu telefone, segura ele e passe 1 hora escutando uma ministração para ver se você consegue. Sem pausar, direto. Você não consegue. Mas os vídeos curtos, irmãos, passa 2 horas e você não vê. Por que você não viu? Por que você não viu que passou 2 horas? Sabe por quê? Porque liberou dopamina, liberou prazer. Quando o prazer é liberado, você não vê a hora passar. Isso é o segredo da oração. Quando você aprender a liberar dopamina na oração, oh meu Deus do céu, agora eu peguei você, não foi? Aleluia! Quando você aprender a gerar dopamina na oração, prazer na oração, aí sim você vai conseguir orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Você tem que aprender, irmão, a liberar isso. Então, a primeira coisa que ele faz é distrair, a segunda coisa que ele faz é liberar esse hormônio da dopamina rápido demais, muito através dos vídeos curtos, que você fica preso a isso irmãos, e a dependência, isso aqui é estudo científico. Fizeram estudos científicos com crianças de 5 a 12 anos de idade e tiraram o celular delas.
O comportamento delas foi como um usuário de crack. A abstinência que aquelas crianças tiveram, de 5 anos, foi uma abstinência, irmãos, de 5 a 12 anos, como um usuário quando ele fica sem usar droga. Abstinência. E o que é isso? O hormônio que é liberado. Isso vai destruindo os seus neurônios. A sua mente fica viciada. E tudo que te vicia, você precisa se libertar. Talvez nessa noite aqui o Senhor vai libertar muita gente da dopamina tecnológica. Da dopamina artificial, essa é a palavra. A dopamina artificial. Que libera através da tecnologia. Tecnologia. Tem aquele meme, tecnologia. Da tecnologia. O Senhor precisa liberar você nessa noite. Aleluia. Eu não sei você, irmãos, mas eu lutei muito tempo contra isso aqui, tá? Eu lutei muito tempo contra isso aqui. Eu vou falar algo aqui. Me lembro de eu falar algo que eu preciso falar. Você disse, pastor, fala aquilo que você precisa falar. Eu lembro. Deixa eu terminar aqui os 3 pontos. O primeiro é distrair. O segundo, ele acaba enfraquecendo seus neurônios através da dopamina liberada muito rápido, todos os dias e toda hora. Esse é o segundo ponto. Qual era o terceiro ponto? Espírito Santo. O Senhor traz a memória, Senhor. Traga agora, Pai. Não permita que o diabo roube essa palavra dos teus filhos. Não permita, Senhor. Repreenda o diabo agora. Que ele não roube essa palavra, Senhor, deles, Pai. No nome de Jesus. Começa a orar em línguas agora, irmão. Nós entramos agora numa guerra. Está acontecendo uma guerra agora. Intercessão, começa a orar em línguas agora. Arrando comando lebekende que assodo comandere caia. Rondo cosso comandere bequeia. Comece a guerrear contra tronos agora. Comece a guerrear contra tronos agora. Nós mexemos no vespeiro agora. Ratacasso comandere cada camanarabada caia. Rondo cosso comandere becaia. Vem os teus anjos, ó Pai, agora. Vem os teus anjos agora, Cordeiro Santo. Venha os teus anjos agora, Pai. Eu clamo o teu nome agora. Venha os anjos, Senhor, guerrei conosco nesse momento. Rakasone kerebe kandoro komodo labakaya. Shorre de keme keme do komodo lokaya. Rano komodo ke asobia. Rata kamanda kete kemo komodo komanda kabada kaya. Ore, ore, ore. Rakado komoda. Shonde kerebe kerebe komodo komodo lakaya. Reto komaya. Que as trevas comecem a cair agora. Que as trevas comecem a cair agora. Demônios comecem a cair agora. Demônios comecem a cair agora. Todos de Deus vão começar a cair agora. Racando comandere, cando sodo comandere, bequia saia. Em nome de Jesus. Demônios já estão agitados, já estão saindo agora. Demônios já estão se manifestando aqui, já estão agitados. O inferno. Recando soda. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Recando corrada la bandera cassore vedere viata caia. Orrena camando londe che assomia. Recende quemendo comaia lata cassone rebeia. Recamanda la rabada catto con un robodo cobadere che le becaia. Sim. Você vê como é um mundo espiritual sério, tá? Eu comecei pregando para vocês aqui que o diabo ele tenta roubar a palavra de vocês. A palavra do Senhor começa a ser liberada no ambiente. Se você se desligar, a palavra que está vindo, está descendo assim, os demônios começam a roubar. Eu tinha uma palavra aqui para falar para vocês, o terceiro ponto, e ela sumiu, deu um branco aqui. Quando eu fechei meus olhos, eu comecei a orar aqui em espírito, que abri meus olhos assim.
Eu vi 2 demônios aqui. Demônios que estão na atmosfera. Isso, quando você se desconecta, não desconecte, fique conectado. Começamos a orar aqui agora, comecei a chamar os anjos, a palavra voltou. Amém, amém? Para você ver como é o mundo espiritual. Como é o mundo espiritual. Estou falando aqui, irmãos, de uma porta que demônios atacam muitas pessoas através da ansiedade, começando aqui. Distração, primeiro ponto. Segundo ponto, dopamina, hormônio do prazer. E o terceiro ponto, irmãos, que é os seus olhos aqui. Ontem eu falei que os olhos são o que do corpo? São portais, é a janela, está na Bíblia. Procura para mim esse versículo aí para mim. Os olhos são a janela da sua alma. E através do celular aqui, da mesma forma que você escuta o que você não quer, você começa a ver coisas que você não quer. Porque, para você ver, irmãos, como é a astúcia do diabo. Você pode fazer, sabe o quê? Você pode tirar todo tipo de perfil ruim que você seguia. E comece só a seguir perfil cristão. Perfil cristão que eu digo é homens de Deus, mulheres de Deus. Não vai seguir a Assembleia de Valor, não, irmão, pelo amor de Deus. Fuxico gospel, não, você precisa se libertar do fuxico gospel. Está repreendido. Em nome de Jesus. Esse negócio aí esse negócio aí, essas páginas que dizem ser evangélica, mas só para detonar uns aos outros. Tem páginas que dizem ser cristãs. Já colocaram vídeo meu nesses. Uma vez eu estava no culto de avivamento, entrando no lugar lá, pegaram um vídeo meu lá com vaso, vou colocar na internet, rodou pelo Brasil todo. Eu falei, olha como eu estou ficando famoso. Estão fazendo isso agora com o apóstolo Robson. Esses fuxico gospel aí. Cuidado com isso aí, tá? Vigia com isso aí. Você só porta, viu? Mateus 6:22, ó. Bota a tradução NVI ou NTLH. Muda a tradução. King James, mostra que King James é para mim. Tá, deixa aqui mesmo. A luz do corpo é o quê? Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de... O teu olho, irmão. O teu olho. A luz do corpo é a tradução é o teu olho é a janela da tua alma. Se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Começando por onde? Pelo meu olho. O meu olho. Então, aquilo que eu vou assistir, irmãos, vai influenciar diretamente o que os meus olhos estão vendo. Ó, leia a palavra de Deus. Quem tem uma Bíblia em papel? Hoje em dia está difícil a Bíblia de papel, né? Mas eu tenho, tá? Para estudar. Eu para estudar. Aqui também é porque eu levei para casa e ficou no meu quarto lá de estudo. Essa aqui é aquela que pega fogo no monte, é? Rapaz. Ou é um louro para não... A palavra de Deus, olha só. O que é que o Senhor falou para Josué? Para Josué não ser desviado. Josué, tudo aquilo que você recebeu, de relacionamento e tal, faz de tudo. Medita nesta lei que você recebeu. Medita na palavra, de dia e de noite. Para que você não se desvie dela. E para que você prospere em tudo. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas medite nela de dia e de... Porque quando eu leio, os meus olhos e os meus ouvidos, os meus sentidos, a minha mente, o meu coração estão conectados com a palavra. Quando eu leio a palavra, quando eu estou lendo, os meus olhos estão na palavra, a minha boca está na palavra, os meus ouvidos estão recebendo a palavra, o meu coração está conectado com a palavra, a minha mente está na palavra, a minha alma está recebendo a palavra, o meu espírito está cheio da palavra. E quando eu faço isso, eu estou alimentando a minha carne. Não, ao meu espírito.
Os meus olhos estão aqui, ó. Só dos meus olhos está aqui. Eu estou trazendo luz para dentro de mim. Eu estou trazendo luz dentro de mim, porque meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração está aqui. Mas se os seus olhos, irmãos, estão em vídeos que te traz distração, você vai estar conectado os seus olhos, que é a janela da sua alma, os seus ouvidos, o seu coração e a sua mente vai estar conectado ali. Os olhos, irmãos, é tão importante. Os olhos, irmãos, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porque aonde estiver os seus olhos, irmã Penha, todo o resto vai estar. Diga comigo, aonde os meus olhos estiverem, o restante vai estar. Aonde os meus olhos estiverem, Maria José, os meus ouvidos vai estar, meu coração vai estar, minha mente vai estar, minha alma vai estar. Mas quando você está aqui conectado com isso aqui, meu Deus, tem uma mosca aqui me seguindo, que é isso? Por que ela está só em mim? Vai para lá, demônio. Sabia que o diabo ele vem em bicho assim, inseto? Sabia? Ela está aqui me atacando aqui, ó. Vem, irmão. Quando Jesus foi expulsar aquele demônio dos gadarenos, os demônios que saiu daquele gadareno entrou em quê? Nos porcos. Eu já vi um gato endemoniado. Meu Deus do céu, irmão. Ei, sério mesmo. Ô gato endemoniado. Eu já vi. Não, é sério, eu já vi cachorro, já vi. Agora mosca é a primeira vez. Barata. Ó, na conferência que a gente teve em Mangabeira com o apóstolo Robson. A gente estava lá no primeiro dia de conferência. Posso contar? Em casa você não vai dar puxão de orelha, não? E a gente estava com visita lá em casa. A gente estava com um casal de Natal lá em casa, hospedado. E a gente foi para a conferência, terminou tarde, a gente chegou em casa. Quando a gente chegou em casa, irmãos, eu nunca vi aquilo lá em casa, nunca. A casa inteira estava empestada de barata. Sala, cozinha, nos quartos, banheiro. Quando eu abri a porta no quintal, tudo alastrado. Irmãos, foi algo assim demoníaco. Barata tem na casa de todo mundo. Vou falar para você, mulheres, deixa eu falar um negócio para você. Se vocês querem se mudar da sua casa porque tem barata, você vai perder tempo. Porque a que você vai, a outra vai ter também. Amém, não amém? Amém? Por que você está rindo? É sério. Mas nesse dia, irmão, todo canto. E só lá em casa. Você pode dizer assim, pastor, alguém deve ter colocado veneno no vizinho e tal. E as baratas... Eu moro num prédio, só tinha no meu apartamento. Era espiritual. Os demônios ali, naqueles insetos, eles entraram dentro daquela casa ali. Para tirar paz, sossego. E já tirou muita paz dessa daqui, ó. Tanto ensinar ela aprendeu. E tem umas baratas que é um gemônio menor. O gemônio menor que é a francesinha, ela tinha trauma, ela tá ficando vermelha. Ela tinha trauma dessas baratinhas. E ela aparecia por todo canto, e ela se estressava com aquilo. Disse, minha filha, elas estão aparecendo para te estressar mesmo. Elas estão vindo para tirar a sua paz. No dia que você não ligar mais com ela, ela não vai mais aparecer. E graças a Deus, né? É até perigoso falar, né? Para não voltar. Mas volta não. Chegar em casa, lembra da gente fazer orar nas entradas das portas. Vamos ungir lá, em nome de Jesus. Mas esses insetos vêm no ciclete para tirar a paz das pessoas. Amém ou amém? Jesus é tão fiel que o demônio da mosca foi embora. Você viu que ela foi embora? Foi embora. A gente fala assim, irmão, a gente brinca assim, mas isso aqui está dentro de um contexto muito sério que vocês estão aprendendo aqui. Amém? Então, os ataques que você tem de ansiedade, procrastinação e inconstância. Outra coisa, que se eu perguntar aqui, 3 coisas que eu tenho orado muito todos os dias. É pela procrastinação, pela inconstância e por ansiedade. Eu oro muito, todos os dias por essas 3 coisas. Porque é o mal do século.
Se eu perguntar aqui também para vocês, quem sofre com procrastinação aqui, é a maioria. Principalmente os jovens, procrastinação. Pastor, o que é procrastinação? Sabe o que é procrastinação? É você saber que você tem um compromisso com Deus. Um exemplo. Senhor, eu tenho que orar todos os dias eu vou orar. Todos os dias eu vou tirar um tempo para estar contigo em oração. Aí chega no outro dia, naquele momento que você ir orar, aí você quer fazer tudo no mundo, menos orar. Tarefas que você não queria fazer, agora você quer fazer. Mas não quer orar. Talvez você tenha lá no seu depósito, você tem um depósito para organizar faz um mês, está uma bagunça lá atrás, nas plantas, e aquele negócio todo, você tem preguiça. Aí você vai orar. Não, eu vou ajeitar aquele depósito. Aparece muita coisa para te tirar daquele propósito, certo? Isso não é só para as coisas espirituais, não. Às vezes você está lá com a sua pia cheia de louça, ou almoço para fazer, você está em cima do sofá, mexendo no telefone, a dopamina sendo liberada, e você, meu Deus, tem que me levantar para fazer o almoço. Eu sei lá. Aí deu a hora e você lá sentado ainda. Deu a hora e você sentado lá ainda. O que foi isso? Procrastinação. E a procrastinação também está ligada a quê? A esse portal. Eu não quero ser um radical extremista, dizer para você largar o teu telefone. Não é isso. Eu quero te ensinar você a ter disciplina com ele. Tudo aquilo, escuta só. Tudo aquilo que você não domina, ele vai dominar você. Tudo. Tudo que você não domina e não tem autoridade, aquilo vai ter autoridade sobre você. Tudo. Celular é isso. Se você não tiver autoridade sobre ele, ele vai dominar você. Ansiedade e procrastinação vai vir sobre você se você não dominar ele. Deus está trazendo luz à sua mente hoje. Essa palavra, para você fechar esse portal. Pastor, o que é que eu preciso então? É a santidade de Deus. Por quê, pastor? Eu vou mais profundo agora, eu vou mais profundo. Obrigado, Espírito Santo. Quando eu busco a santidade, o Espírito de santidade, sabe o que é que eu recebo automaticamente com o Espírito da santidade? Temor. Diga temor. Quando o Espírito de santidade vem, eu recebo temor. E quando eu tenho temor... A mosca entrou aí, não foi? Você vai sair daí. Te conheço, diabo. O temor, escuta só. O temor de Deus, a santidade, ele vai fazer você vencer a procrastinação. O temor, pastor, mas a santidade e o temor, como é que a santidade e o temor vai tirar a ansiedade? Como é que ela tira a ansiedade? Ela não vai tirar a ansiedade na hora, ele vai tirar aquilo que causa ansiedade. Que é o quê? Eu não estou dizendo que é só isso aqui não, tá? Isso aqui faz parte, e é o principal. Tem outros fatores também, da psicologia. Principalmente, eu não falo da psicologia humana. A psicologia humana tem muita coisa que só serve para a alma e olhe para lá. O espírito não serve para nada. Mas entendendo um pouco da psicologia, você vai ver, dentre outras áreas, outros campos, que acaba cometendo isso. Mas o principal é isso aqui. E a santidade vai me trazer temor. E o temor vai me libertar da procrastinação. Por quê? Porque quando eu... Está gravando, irmão. Meu Deus do céu. Tem coisa que a gente não pode mais fazer, não, né? Meu Deus. Chega, bote álcool aqui. Obrigado. Isso é uma equipe eficiente. Eu me empolguei, irmão, porque eu consegui matar esse demônio. É um demônio, pastor Tiago. Tem outro? Não, deixa para a mulher falar. Eu comemorando aqui, você vem estragar o prazer. Mas escuta só isso aqui para a gente orar. Escuta só isso aqui. O temor vai me fazer vencer a procrastinação. Todas as vezes que eu sei que eu tenho um compromisso,
Irmã Failma, todas as vezes que eu sei que eu tenho, o temor que está em mim da santidade de Deus, ele vai brandar tão forte, que eu vou me levantar e vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. A santidade, para ela permanecer. Quem que recebe a santidade aqui hoje? Diga comigo, a santidade, para ela permanecer, eu vou ter que criar uma disciplina. A disciplina, irmãos, é algo terrível para quem tem procrastinação. Disciplina é algo terrível para quem procrastina. Mas você vai vencer ela com uma disciplina. Eu criei uma disciplina minha para vencer a procrastinação. A minha procrastinação era só pela manhã. Pela manhã, meu pico de energia é muito pouco. Meu pico de energia é à tarde, à noite, eu tenho que... Vem picos de criatividade mais à noite. De sabedoria, de entendimento. À tarde para a noite eu entro mais na frequência da oração, do ensino, de preparar materiais, preparar vídeos, preparar outras coisas. Mas pela manhã eu procrastinava muito. E eu sei que pela manhã é o melhor período. Eu falei, não, vou vencer essa procrastinação. O temor de Deus nos ajuda a isso aí. E eu criei uma disciplina. Qual é a disciplina? Quando eu acordar, eu não posso entrar nas redes sociais. Eu não posso pegar o telefone. Não posso. Quando eu acordar, principalmente a primeira hora do dia, eu vou me levantar, escovar os dentes, tomar um café, eu vou entrar para o quarto de oração e vou ficar lá. Vou orar, vou preparar os materiais, vou preparar aulas, vou ficar lá com o Senhor, vou ler a palavra, vou ler livro. Aí eu comecei a fazer isso aí. Eu acordo pela manhã, leio um capítulo da Bíblia, pego os livros que eu já li, eu estou relendo, começo a ler novamente os livros, começo a ler, oro, depois que passa uma hora, é que eu entro lá para responder alguém, ou para ver alguma coisa no Instagram, para ver se Alexandre Moraes foi preso, alguma coisa do tipo. Mas a primeira hora, o que aconteceu? Sabe o que acontece, irmão? Você começa a ficar forte espiritualmente. Você começa a vencer a procrastinação. Eu estou dando para vocês aí a receita. Eu estou dando um exemplo para vocês. Vocês querem vencer, sim ou não? Por onde o diabo está atacando você não tem que vencer ele agora. Eu estou dando a chave para vocês fechar. A santidade vai trazer o temor para vocês. E esse temor vai te levar a você vencer todos os cativeiros espirituais que dominaram a sua mente. Todos esses tempos. Em nome de Jesus. Vocês estão preparados para ser livres? Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vamos lá, aqui para a gente terminar aqui, ó. Terminar aqui para a gente orar. Eu falei aqui da maldição autoimposta, que é você mesmo que libera. E tem a maldição geracional. A maldição hereditária, aquela que vem da quarta, terceira geração. Aquela que vem dos seus pais. Tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Você tem liberdade de não crer. Mas da mesma forma, Deus não pode te libertar de algo que você não crê. Eu digo isso, irmãos, não é em fatos que eu li. Eu falo sobre maldição hereditária, não é de algo que eu ouvi falar, mas de anos de experiências, cuidando de vidas. Eu sou jovem, eu só tenho 19 anos. Não? Sério? Vocês não acham que eu tenho 19? Não? Eu tenho 31. Não sei que não parece. Sei que não parece. Eu concordo com vocês, eu concordo. Eu concordo com vocês. Mas desde os meus 23 anos que eu pastoreio. Eu comecei a pastorear com 23 anos de idade. E eu tenho anos que eu cuido de pessoas, de vidas.
Eu conheci muitos casos, eu acompanho casos, irmãos, que são ciclos que se repetem na vida do filho. Muitos casos que eu conheço, sobre a vida da filha, sobre casamento de pessoas. O que aconteceu com a avó, aconteceu com a mãe, e aí depois aconteceu com a neta. Idêntico. O marido traiu a avó, aí o marido da mãe traiu a mãe, aí o marido da neta traiu a neta. E elas ficaram, casamento destruído. Todas elas sofreram, entraram em depressão e aquele negócio todo. Muitos casos assim eu conheço. Maldição de entrada que traz enfermidades. A avó morreu de infarto do coração, o avô morreu de infarto do coração, o pai morreu do coração, o neto morreu do coração. Aí vai lá, eu estou falando de casos que eu conheço. Na família dos avós, alguém foi assassinado ou morreu de tragédia. Na família dos pais, alguém morreu assassinado ou morreu de tragédia. Na vida dos filhos, alguém morreu assassinado. Vocês já acham que isso é coincidência? Isso não é coincidência. Isso são maldições geracionais. E o que é uma maldição geracional? A maldição geracional, irmãos, é um espírito, é um demônio geracional que acompanha aquela família. Aquela família acaba, ele assume a outra. Aquela família acaba, ele assume a outra. É um espírito geracional que acompanha, que prende aquela pessoa no mesmo fracasso, no mesmo ciclo vicioso, sempre. Só que, glória a Deus que você encontrou Jesus. Por quê? Porque hoje você tem a chance de quebrar esse ciclo, de expulsar esse demônio geracional que veio lá no seu antepassado, onde eles moram hoje. Aleluia! Porque o espírito geracional, eles não ficam onde tem santidade. Aonde tem santidade, ele não fica. Aonde tem fogo, ele não fica. Aleluia, comece a bradar agora, levanta as suas mãos e comece a falar: eu serei livre hoje, eu quebrarei a maldição hoje, eu serei livre no nome de Jesus, do Senhor. Ele tem uma libertação para a sua vida. O recachorrada lá onde quer, o recamando coçorelavaia. Ai, Espírito Santo. O retacando como nerebeada caia. Eu preciso falar isso aqui para vocês. O Espírito Santo me trouxe agora. Essa agora eu vou ter que retroceder um pouco, falando da maldição autoimposta. Tem pessoas que se auto-amaldiçoam. Você precisa também quebrar isso na sua vida e não falar mais isso. Tem pessoas que se auto-amaldiçoam. Quando você diz assim: não, isso aqui eu não sei fazer isso, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Quando você começa a se declarar isso sobre a sua própria vida, irmão, você está trazendo maldição sobre você. Você está declarando isso sobre você. Quando alguém te diz assim: ó, você vai fazer isso, você diz: não, eu não. Eu não sei fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. Não, isso não é para mim. E começa a falar: não, é porque eu sou burro, eu sou uma burra, eu não sei o que e tal. Isso é maldições autoimpostas. Cuidado, pais e mães, com seus filhos. Aquilo que você declara sobre os seus filhos. Aquilo que vocês falam com ele. Só de você chamar o seu filho de moleque, você já está levantando um demônio. Você sabia que o termo moleque vem de Moloque? E Moloque é um demônio pagão, um deus. Um deus com D minúsculo, lá do Antigo Testamento, que recebia sacrifícios queimados de criança. Ofereciam crianças queimadas ao deus Moloque. O nome Moleque, ele vem de Moloque. É um demônio. Quando você chama a criança de Moleque, você tá falando um demônio com ele. Quando você chama ele de danado. Quem é o danado? Danado é o diabo. Danado é o diabo. Ele é o diabo. Quando você chama alguém de desgraça. O que é o termo desgraça? É uma pessoa que não tem a graça. É uma pessoa que não tem a graça de Deus sobre ela. Cuidado da forma que você fala com o seu filho. Se você chama seu filho de burro, chama seu filho disso e daquilo, você está colocando sobre ele uma maldição. Escute só, tem coisas que os filhos têm, que a oração dos pais é mais eficaz do que a do pastor. E não quer dizer que o pastor não tem autoridade. É porque a autoridade do pai e da mãe, irmãos, é algo no mundo espiritual tremendo. Da mesma forma que o pai, irmãos, ele tem poder para amaldiçoar ou abençoar. A oração dele, irmãos, liberta o filho de um cativeiro.
Você está conseguindo compreender isso aqui? Cadeias estão começando a ser quebradas aqui na sua mente. Paradigmas estão começando a ser quebradas aqui na sua mente nessa noite. Recando cosso de calalabado roquelebecaia. Ronde que lebendo comando lo socomai. Ora em línguas. Rando comunde que rebe que assaia. Rande que alando cossonde cai. Rondo comunde lebe que assondo comana larabacai. Rote que chondo comai. Rande que lebe assaia. Conecta o celular de vocês aí. Rodo comanda larabanda cate que lebe que derebe que assobia. Rando comande que ia. Fica de pé comigo agora. Diminua as luzes para mim. Rando cossonde comunde que rebe de prepara o teu espírito, prepare para mergulhar agora no fogo da libertação, prepare agora para você adentrar esses lugares com ele nesse momento. Recalando rodo comanda labanda cassodereia, chorando comaia, orando comande le que assaia, chorando que ele bendo comande la mai, rondo som de quem, arranda cassobia. Tira aqui para mim. Vocês estão preparados? Ô Espírito Santo, eu preciso orar por vocês. Eu vou orar por todos aqueles que têm um cativeiro, seja qual for a área, para ser quebrado aqui nessa noite. Principalmente aqueles que fizeram algum tipo de sacrifício, de jejum, de oração. E todos os irmãos agora, antes de orar por vocês vão entregar o sacrifício de vocês, aqueles que trouxeram hoje. Pastor não trouxe hoje, então você vai trazer quarta-feira ou quando você puder. Mas é importante que você traga. Você vai trazer seu sacrifício. Prepara seu sacrifício aí. Eu vou orar por você, vocês vão trazer seu sacrifício. O louvor vai louvar. Aquele lá, cabeça quebrada. Vocês vão louvar. Já se prepara aqui. Prepara aquele outro microfone ali também para elas. Recando cossone rebecanda lando comune lebecaia. Rando cossone lebequeia. Você vai pegar seu sacrifício diante do Senhor. Rebena kamanarala manakato kossobaya. Choranda caia rabanda que lebeno comai. Rando som de querer rebeia. Rodo cossondo comaia. Rande que lebeno comai. Chon de que. Rando som do comaia. Rata casso de que tá camando comum de que lebecaia. Randa cassobia. Chorrete que lebeia caia lamando comobia. Recassobia. Pastor Tiago, abaixa um pouquinho o retorno aqui para mim. O recano larabanda cassotererebeia. O recano londo comai arranda quem. É só o volume dele. O rada cassodo comaia. Levanta teu sacrifício aos céus. Você não vai colocar seu sacrifício no gasofilácio. Eu vou colocar a bandeira aqui no chão. Vou colocar a bandeira aqui no chão. Você vai vir aqui. Você vai trazer o seu sacrifício e colocar aqui em cima. Se você quiser, você já pode se prostrar aqui em oração. Você vai trazer e você vai orar. E você vai dar nome. Vai dar nome da sua libertação. Qual é a área? Você vai dizer, Senhor, esse sacrifício é por essa área. Esse sacrifício é por isso, Senhor. Se for maldição hereditária, se for maldição autoimposta, se for cativeiros que você vive de ansiedade, de inconstância, de procrastinação, seja vícios. Pastor Tiago, abaixa um pouquinho o volume do Bluetooth aí. O volume do Bluetooth é o que está mais próximo de Cauã. Se você abaixar aí, vai dar menos microfonia. Ô Espírito Santo de Deus. Ô Espírito Santo. Então você entendeu? Você vai trazer a sua oferta. Vamos louvar o Senhor. Você vai orar, você vai declarar, você vai mostrar ao Senhor por que é o seu sacrifício. Se você quiser, você já se prostra aqui em oração. Se renda diante dele, do Senhor Jesus. Amém? Pode soltar o louvor. Mas, peraí, segura. Levanta a sua oferta. Levanta o seu sacrifício. Pai, aqui está, Senhor, o sacrifício dos teus filhos, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, pelo sacrifício deles. Aleluia. Eu acho que o retorno aumentou, pastor Tiago. Acho que é o contrário. Baixa a mão um pouco.
Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, libera, Senhor. Libera, Senhor, sobre eles as tuas bênçãos, ó Pai. Libere, Senhor, sobre os teus filhos, ó Pai. Libere, Cordeiro Santo da verdade, Pai. Liberte sobre os teus filhos, Senhor, a bênção. Libere sobre eles, ó Pai amado, nesse momento, Senhor. Que eles sejam livres. Que tronos venham a cair agora. Tronos venham a cair agora. Demônios venham a cair agora. Que todas as portas sejam fechadas. As portas das trevas. As portas das... Pode abaixar mais. Tá, aumentou. Pode abaixar mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus. Libere sobre os teus filhos, Senhor. Que eles sejam livres. Que eles sejam livres, Cordeiro Santo da verdade. Que eles sejam livres, Cordeiro Santo da verdade. Oh, Senhor Pai. Todas as ofertas dos teus filhos, Senhor. Que eles irão trazer aqui, Pai. Que esse sacrifício, Senhor, o Senhor possa receber. Que possa, Pai amado, tirar eles desses cativeiros espiritual, Pai. Arranca eles, Senhor, dos cativeiros espirituais. Arranca eles, Senhor, desses cativeiros, ó Pai. Em nome de Jesus. Pronto, pode deixar aqui. Pode deixar assim. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por eles. Sejam livres, sejam libertos. Casamentos sejam restaurados. A vida emocional deles sejam restauradas. A vida financeira deles sejam restauradas. Seja qual é a área que eles precisam de libertação. Em nome de Jesus. Pode colocar o louvor. Você vai sair agora do seu lugar. Traga seu sacrifício. Olha, apresenta a Deus aqui.